Olá, eu sou Gabriel Sossai Pancieri, estudante do curso de Agronomia do IFSC Campus Itapina, e hoje eu vou apresentar para vocês plantas daninhas da cultura da mandioca. Bom, as plantas daninhas reduzem a produtividade de mandioca devido a dois motivos principais. O primeiro, elas competem com plantas de mandioca por água, luz, nutrientes e espaço. Segundo, algumas espécies produzem e liberam no solo aleloquímicos, que são substâncias tóxicas às plantas de mandioca. Esses fatores eles podem ocasionar os seguintes prejuízos: redução de até 90% da produtividade das raízes, redução na produção de ramos, manivas, dificultar o preparo e manuseio das manivas para o plantio, né? A proliferação de pragas e doenças, pois essas plantas elas podem servir de alimento ou podem também hospedar insetos, fungos, bactérias. E essas plantas também dificultam no processo de colheita, por conta de espinhos e também a locomoção dentro da lavoura. Bom, há um período crítico para as plantas permanecerem na lavoura de mandioca. O cultivo de mandioca ele deve permanecer livre da presença de plantas daninhas durante 4 meses, no caso 120 dias, né, após a brotação, para que não ocorram perdas na produtividade. Esse longo período se deve em parte ao lento crescimento inicial das plantas de mandioca, né? Por isso esse longo período. Bom, aqui nessa lavoura eu encontrei essa planta daninha chamada de vassourinha de botão. Ela pertence à família Rubiaceae. É uma planta perene, reproduzida exclusivamente por sementes. Seu hábito é semi-prostrado ou ereto, né? Com 30 centímetros de altura, muito ramificada e por isso tem aparência cepitosa. O caule é cilíndrico na parte basal, como a gente pode perceber. Muito ramificada, sendo os ramos tetrágonos, pelosidade curta e abundante, como a gente bem percebe essas características dessa planta, né? As folhas são lisas e glabras e de coloração verde intenso. Olha aí. Bom, outra planta daninha encontrada nessa lavoura é a malva branca. Ela pertence à família da Esterculiaceae e também é conhecida popularmente por dobradinha de campo, malva veludo, malva de boutique e malva grande. Ela possui os caules ásperos, medindo até 60 centímetros de altura, e as flores azuis, amarelas ou púrpuras. Bom, essa planta que eu estou indicando aqui, ó, é outra planta daninha encontrada nas lavouras de mandioca. A trapoeraba possui uma forma bastante característica, né, de cor azulada. Dependendo da espécie, ela pode possuir folhas mais longas ou mais estreitas. Quando adultas, as folhas elas podem possuir um maior número de pelos, tricomas e também serosidade. O que dificulta a absorção e transporte de herbicidas nas plantas, né? Ela é uma planta anual, no entanto, ela pode ocorrer perenização por sucessivos alastramentos, né? A reprodução dessa espécie ocorre geralmente por sementes, só que a gente sabe que pode haver a produção de rebentos a partir de gemas, né? As gemas caulinares, que pode formar novas plantas. E isso vai alastrando mais ainda essa planta daninha. Outra planta daninha muito conhecida em outras culturas e também na cultura da mandioca é o capim pé de galinha. É uma espécie exótica originária da Ásia, né? Pertencente à família Poaceae. É uma planta anual de verão, herbácea, entorcerada, como a gente consegue perceber, né? Cespitosa, com altura de 30 a 50 centímetros. E
ela tem hábito de crescimento prostado e ramificado, como a gente percebe, tá vendo? Apresenta colmos achatados na parte inferior, de coloração mais clara, e folhas glabras ou ligeiramente ciliadas no ápice. Tá vendo que ela vai afinando até no ápice, né? Então é outra planta daninha. Bom, como eu disse anteriormente, o controle de plantas daninhas ele tem um período crítico na cultura da mandioca, que é de 120 dias, né? 4 meses, que é o período que a planta começa a desenvolver, mas tem um crescimento lento. E isso pode contribuir para o crescimento das plantas daninhas. Então é necessário que haja o controle das plantas daninhas nesse período crítico. Para fazer o manejo, é necessário utilizar o manejo integrado de plantas daninhas, que é a utilização de várias técnicas integradas, né, para controlar essas plantas daninhas. Um método importante utilizado é o método químico, que é a utilização de herbicidas para o controle químico das plantas daninhas, que é uma ferramenta muito utilizada, né? É bem frequente a utilização, em razão da praticidade, economia e eficiência. Ela pode ser utilizada em 3 fases: no pré-plantio incorporado, que é a aplicação do herbicida sobre o solo, que depois vai haver a incorporação utilizando a gradagem. A segunda fase que pode ser utilizada é na pré-emergência, na aplicação de herbicidas após o plantio de mandioca, antes da emergência de plantas daninhas, né? E após a emergência, que é a aplicação de herbicida após a emergência da planta daninha, né? Outro método também de controle é o método cultural, que a redução do espaço, que a gente pode ter alguns manejos, como a redução do espaçamento. Plantas de mandioca, elas apresentam crescimento lento, o que dificulta o sombreamento da área, né? Outro seria a escolha de variedades de mandioca com maior competitividade frente às plantas daninhas, né? A utilização de manivas de mandioca com alto vigor e qualidade, e por último o cultivo consorciado. Outro método é o método mecânico, que consiste na utilização de cultivadores nas entrelinhas e também na utilização de arado e grade no preparo do solo. E por último, outro método que eu vou citar aqui é o método manual, que é o comumente também muito utilizado, que são as capinas manuais, roçadas manuais e o ranquinho manual. Nessa lavoura aqui, ó, ela já está numa fase mais adulta, só que no início foi muito utilizado, por ser uma área menor, capinas manuais e o arranquinho manual, né? Agradeço pela atenção. Aqui eu trouxe um pouco as informações sobre algumas plantas daninhas comumente conhecidas na cultura da mandioca, e quaisquer dúvidas estamos à disposição.